Quem nunca levou uma palmada, que levante a mão. Sim. Você ficou traumatizado? Não. E o pensamento dela não é isolado. Os pais, as mães não podem encostar, não pode bater, os outros de fora faz coisa errada e pega e bate, né? Então eu sou contra. Eu acho que pai e mãe tem de educar, não pode espancar, mas educar a criança tem de educar. Tem gente que vai mais longe. Diz que umas palmadas não fazem mal a ninguém. Meus pais me batiam, eu virei gente. E se eu não tivesse batido? Eu podia ser um marginal, certo? Eu acredito que a correção precisa ser feita. Tem que ser feita. Eu acredito que tem que bater. Saber bater, né? Não é Espancar. Mas tem que saber corrigir na hora certa, vai apanhar. A Lei 13.010, sancionada em junho do ano passado, mais conhecida como Lei da Palmada, prevê punição para os pais que usarem violência como forma de educar os filhos. Pelo texto, o castigo físico é definido como qualquer ação punitiva ou disciplinar aplicada com emprego de força física que resulte em sofrimento físico ou lesão enquanto tratamento cruel ou degradante. É definido como aquele que humilhe, ameace gravemente ou ridicularize a criança ou adolescente. Para este psicólogo, educar é um conjunto de fatores que não inclui a violência, que pode acabar deseducando. Pais e mães que muitas vezes optam pelos castigos físicos, e aí a gente tem que entender. Uma coisa é uma palmada, outra coisa são violências físicas, verbais, dentre outras, praticadas no seio da família. E que, dependendo da agressividade, dependendo do tipo de trauma que pode ser consequenciado a partir desse tipo de prática educativa, ou não, né? Às vezes é deseducativa, traz riscos ao tipo de crescimento que nós vamos ter dessas crianças, que um dia vão se tornar adultos também violentos ou também reprimidos, adultos que não conseguem ter uma autoestima bacana para poder lidar com as suas histórias, e eu acredito que isso tem que ser repensado. Hoje, em Uberlândia, os 3 conselhos tutelares fazem, em média, 600 atendimentos por mês. Menos de 20% são casos de agressões às crianças e aos adolescentes. Segundo os próprios conselheiros, esse baixo número é resultado da implantação do Estatuto da Criança e do Adolescente e também das ações feitas pelos conselhos e pelo Ministério Público Estadual. Um dos promotores da Vara da Infância e da Juventude de Uberlândia explica que a lei veio para punir os agressores e mostrar que é preciso educar ao invés de bater. A Lei da Palmada é mais uma das leis que nós temos no Brasil no sentido de conscientizar a família, de conscientizar os pais ou responsáveis de que não é com violência que nós devemos educar crianças e adolescentes. Até porque quando o adolescente é educado por meio de violência, tenderá a reproduzir este método em relação aos seus filhos, em relação às pessoas com quem vierem a conviver. Antônio é conselheiro tutelar desde o início da década de 90. Explica que a lei, associada às ações, podem minimizar ainda mais os casos. O trabalho protege as crianças e os adolescentes e ajuda os pais. Foi chamado o conselho tutelar de uma mãe que pegou uma colher e colocou na mão da criança e machucou toda a criança. Foi chamado o conselho tutelar. O conselho tutelar trabalhou com aquela mãe. Hoje nós sabemos, depois de 3 ou 4 anos, que essa mãe mudou todo o seu comportamento e soube agora educar seus filhos, né, com violência, mas sim mostrando para ela, né, que a educação, que o diálogo, isso que é importante. Em meio às bonecas, no quarto enfeitado, as irmãs Ana Clara e Isabela brincam na maior harmonia, mas nem sempre é assim. Quando o clima esquenta, o castigo é resultado da malcriação. Sem celular, sem brincar. É ruim, Ana? É. Laura é a mãe das meninas. Ela explica que educa as filhas na base da conversa. Se não der certo, outros métodos são empregados para que as garotas entendam a obedecer e a respeitar. Mas tudo
sem violência. Por pôr de castigo, conversar com elas, principalmente com a Ana Clara, que é mais velha, tira alguma coisa que eu tinha prometido, algum passeio, tira o brinquedo que ela gosta, deixa sem ver TV, deixa sem brincar no celular, que ela gosta também. E vou conversando com ela. O pai dela também conversa muito com ela. Ele tem mais paciência que eu ainda.